Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje, dia 27 de setembro, né, hoje à noite começa ao pôr do sol o dia da expiação. É a festa chamada Festa de Yom Kippur. Eu gravei há um tempo atrás ah, dois vídeos referentes a trombetas, né? Essa virada, esse ciclo que muda no sétimo mês do ano judaico e começa a partir do dia primeiro, né? Dia primeiro onde começa a comemorar-se o Dia das Trombetas, né? A Festa das Trombetas. Você tem 2 dias de festas aí, e eu comentei que entre o dia primeiro de Tishrei e o dia da expiação, que é no dia 10, você tem um período são 10 dias, né? Chamados 10 dias de Au e 10 dias de arrependimento, 10 dias de busca ao Senhor, né? Que o judeu costuma fazer isso, e é uma tradição antiquíssima. Então, se você lembrar, né? Nós temos esses dias todos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Então você tem esses 10 dias, né, do mês de Tishrei, que é o mês sétimo. Lembrando que, né, esses primeiros 2 dias aqui está relacionado a trombetas. E aí você tem o 10º dia, que é o dia da expiação, né? Nesse intervalo desses dias todos aqui, você tem, né, esses 7 dias aqui, tá? Que são 7 dias, chamados 7 dias terríveis. Por que 7 dias terríveis? Só para lembrar, né, aquilo que eu já coloquei quando eu falei sobre trombetas. Nesse primeiro dia, né, é chamado dia do juízo, onde os livros são abertos, né? Então aqui os livros são abertos, tá? E aqui o dia da expiação é o dia do veredito, né? Nesse dia do veredito é que vem efetivamente o julgamento, o juízo, né? Ou o perdão. Então tem vários aspectos. O dia da expiação engloba não só a questão da expiação, mas também a questão do juízo. Você tem é, essas duas características relacionadas à expiação. Por isso que esse período aqui, né, porque aqui você comemora a festa do novo ciclo e a festa das trombetas. Segundo Neemias 8, é um período que você não faz jejum. Na verdade, você come as doçuras, bebe, né, come as gorduras e bebe as doçuras, né, que o Neemias 8 é, evoca, indica, né? Depois você leia lá. E aí você tem até o dia 10, que é o dia da expiação, esse período de 7 dias aqui, que são dias em que normalmente na tradição o judeu começa, né, a se voltar ainda mais ao Senhor. Por quê? Porque eles têm a esperança, né, de encontrar o nome deles escrito no livro. Lembra que é o livro, são abertos que livros? O livro da vida e o livro da morte, de certa forma. E existe um livro intermediário, segundo a tradição, onde você tem os nomes daqueles que não estão nem num nem no outro. Então você tem esse período de 7 dias para chegar aqui, ou você está no livro da vida, ou no livro da morte, né? Por isso que o judeu se cumprimenta, né, um ao outro, dizendo que seu nome seja encontrado no livro, né, que seu nome esteja no livro da vida. Então você tem esse período todo. Biblicamente falando, o que nós temos em relação a isso, efetivamente, né? Vamos ver um pouquinho do que a Bíblia mesmo fala sobre isso. Deixa eu abrir aqui com vocês, né? Vamos sair um pouco da tradição para a gente poder entender isso melhor. Eu não vou fazer um estudo tão abrangente como eu gostaria, porque isso levaria horas, né? Mas eu quero fazer um vídeo o mais abrangente possível nesse tempo que a gente tem aqui, tá bom? Então, vamos olhar só um pouquinho dos textos. Você vai ver essa questão das festas, né? Um texto que você já conhece, Levítico 23, é o capítulo que fala das festas. Se você lembrar, né, no capítulo 23, versículos 23 ao 25, vai falar da festa das trombetas, né? Que é o que nós falamos, que acontece no mês sétimo, no primeiro dia do mês, né? Então você tem um descanso solene, né, com sonidos de trombeta e santa convocação. Aí o texto fala, depois, a partir do versículo 26, ele vai contar sobre o dia da expiação. E ele informa, né, que é no mês sétimo, dia 10. Esse é o dia do quê? Da expiação. O que é expiação? Né? Expiação vem de Kippur, né? Por isso que é chamado Yom Kippur, né? Dia Yom,
né? E expiação, que vem de cobrir, né? No caso aqui, de espiar, porque Kippur vem da raiz de kafar, né? Kafar fala justamente disso, de cobrir, de purificar, né? De fazer expiação. Inclusive, quando você vê aqui, ó, fazer reconciliação, cobrir com betume, por que tem uma tradução como cobrir com betume? Porque Noé, por exemplo, quando constrói a sua arca, e a arca também tem 3 níveis, assim como o tabernáculo, a gente vai falar um pouco mais disso daqui para frente, ele cobre toda a arca com betume, né? Então ele cobre toda a arca com betume e você já tem ali uma expressão desse verbo kafar, né? Dessa questão de você cobrir, no sentido também, porque a arca é um símbolo de proteção contra o juízo, né? Então, dentro da arca, eles estão cobertos contra o juízo que está acontecendo do dilúvio fora, né? Então você tem todo esse paralelo acontecendo. Então, por isso que é chamado também dia da expiação nesse sentido. Então tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis ofertas a queimadas ao Senhor. Você vai perceber que é instituído um jejum, né? Esse afligir a alma, na verdade, nesse dia está relacionado, claro, a uma série de fatores, mas fisicamente ele é muito perceptível pela questão do chamado dia do jejum. Você vai ver na Bíblia várias vezes, né, esse termo, dia do jejum. Várias vezes aparece, né? Quando você vê dia do jejum nos textos bíblicos, saiba que está falando do dia da expiação, porque é um jejum que é instituído. Ele começa, na verdade, um pouco antes de iniciar o dia 10, então no dia 9 já um pouquinho antes, né, talvez uma hora antes, depende como a cultura e a tradição de cada um, mas um pouquinho antes já se inicia o jejum e ele vai até, né, o final do dia seguinte. Então é um dia inteiro de jejum, por isso que ele é chamado muitas vezes de dia do jejum. Tá? Ele é, tirando o sábado, né, talvez a festa mais importante dentro da cultura de Israel. Então, por quê? Porque ele é o dia que vai definir todo o ano, né? Todo o próximo ano. Por isso que ele é feito, é uma festa anual. E nesse período você tem o veredito, né? Um juízo que você ou vai receber a misericórdia ou vai receber o juízo, né, de Deus. Então, são esses dois aspectos do dia da expiação que são muito importantes. E o povo, né, ele parava justamente para isso. E você vê que nesse período de 7 dias, esses 7 dias em que o sumo sacerdote, por exemplo, né, como eu falei aqui, ó, né, esse período de 7 dias, o sumo sacerdote é retirado do meio do povo. Ele não vai ficar no meio do povo, ele vai ser levado para dentro do templo. Né? Tem um quarto dentro do templo para quê? Para que ele possa se preparar para a expiação, para esse dia da expiação. Né? Você vai ver isso evoca, por exemplo, deixa eu botar aqui de novo, o que aconteceu com Arão e seus filhos, né? Nesse texto, por exemplo, de Levítico, se não me engano, 8, né? Que tem a consagração, ó, de Arão e seus filhos, né? Antes que a glória inunde o tabernáculo de Moisés, né? Antes que a glória venha, eles vão ficar consagrados, vão ficar separados. Então, eles fazem uma série de protocolos, né? De rituais, banhos ritualísticos, né? No mikvah e tudo mais, unção, para quê? Para se preparar para efetivamente esse momento que eles vão fazer os sacrifícios necessários e a glória vai encher o tabernáculo, né? Que você vê em Êxodo 40, quando acontece isso, e você tem em Levítico 9 também, né? O próximo capítulo. Mas em Levítico 8 vai falar justamente dessa separação, né? E eles ficam separados por 7 dias. Então aqui, ó, ficareis à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias e observareis as prescrições do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. E aí no 8º dia, então, né, chama Moisés a Arão e seus filhos, e aí fala, toma um bezerro, profeta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. E ele começa a fazer, né, todas as partes relacionadas aos sacrifícios, cada um tem um significado, eu vou falar depois em referente ao dia da expiação, cada um deles, né, o que significa. Mas essa separação do sumo sacerdote, antes do dia da expiação, pelo menos 7 dias antes, evoca essa questão da separação de Arão, né, e dos seus filhos, em Levítico 8, por exemplo, referente à glória que vai encher,
né, o tabernáculo, como a gente vai ver em Levítico 9, e também como fala da glória que enche o tabernáculo aqui em Êxodo 40, né, em que ele vai levantar o tabernáculo, Moisés levanta o tabernáculo, e aí a nuvem cobre o tabernáculo e a glória do Senhor enche todo o tabernáculo. Mas e antes disso, 7 dias antes, eles estão separados. O que evoca também, deixa eu mostrar um outro texto aqui, né, se você quer mais detalhes sobre o dia da expiação, segundo o que a tradição judaica preservou, você vai encontrar também na Mishnah, tá? Na Mishnah Yomá. Tá? Na Mishnah Yomá, você vai ter aqui toda a descrição relacionada a Yom Kippur. Então, por exemplo, aqui você tem 7 dias antes do dia de Yom Kippur, eles removem o sumo sacerdote da sua casa, né, e levam para a Câmara dos Conselheiros e designam um outro sacerdote para ocupar o seu lugar, a fim de que algo não ocorresse a ele que o desqualificasse. Né? E aí o Rabi Judá diz, né, eles até prepararam outra esposa para ele, no caso de sua esposa morrer, como diz, e ele fará expiação por si mesmo e por sua casa, que está em Levítico 16, vamos falar desse texto daqui a pouco, né? E sua casa refere a sua esposa. Então ele vai ficar esses 7 dias reunidos, né? E aí todos esses 7 dias, o outro sacerdote que substitui a ele vai fazer o trabalho dele dentro do templo, como tem que fazer, né? E vai preparar tudo o que é necessário, para que no dia da expiação, esse sumo sacerdote, né, e ele vai estar reunido, depois eu vou mostrar algumas figuras aqui, para a gente ter uma ideia de como esse rito da expiação acontecia, e todo o significado que está envolvendo sobre ele, porque isso aponta para Cristo, né? E, e ele fica reunido com o conselho justamente para se preparar, para aprender tudo, para que ele não possa errar nada do rito da expiação, porque é o dia fundamental do ano para o judeu, né? Dentro dos ritos definidos. Isso começa lá com Levítico 16. Né? Se você quiser os detalhamentos bíblicos, por isso que ele cita Levítico 16, versículo 6 ali, né? Porque Levítico 6, 16 vai falar sobre todo esse processo relacionado ao rito da expiação. Então ele fala aqui, ó, todo dia da expiação você tem um rito aqui praticamente definido, porque Deus fala a Moisés dizendo, olha, fala para os filhos de Arão, né, porque tinham morrido aqueles dois filhos de Arão, lembra que entraram com fogo estranho no santuário, e justamente por causa de Levítico 16, alguns acreditam que eles talvez tenham tentado, né, entrar no Santo dos Santos, e ali eles foram dizimados, né? Então, acredita-se que um dos motivos, justamente Levítico 16 fala disso, e avisar Arão, né, porque ele diz assim, ó, diz o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário todo o tempo. E o santuário aqui ele está falando, né, para dentro do véu, onde está o propiciatório, onde está a arca, né, para que ele não morra. E aí ele fala, porque eu vou aparecer na nuvem sobre o propiciatório. E aí ele vai comentar aqui todo o rito da expiação, né, que Arão tem que fazer. Como é que é o sacrifício, os detalhes do sacrifício pelo sacerdote, sacrifício pelo povo, né, todo esse processo aqui. Eu vou pegar algumas figuras para tornar isso aqui mais fácil, que é muita coisa, tem muita informação aqui. Não dá para a gente entrar em todo o mérito relacionado. Tá? Mas o rito da expiação está diretamente ligado ao tabernáculo. Mas existe um motivo para isso, e um motivo para Cristo, né? É justamente ser a expressão última do que a expiação significa. Você vai ver isso, e aí é onde começa o que me interessa, né? Você tem que entender o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre o tabernáculo, só para você entender. O tabernáculo, ele tem vários sentidos, vários significados. Tá? É fundamental você entender o que significa. Nesses vários significados, você tem duas divisões, né? Na verdade, duas divisões que são o santuário. Nesse santuário você tem o santo e o santíssimo, ok? Depois você tem o pátio é todo cercado, né? Para separar, obviamente, o tabernáculo do resto do povo. Você tem vários objetos aqui, você tem, por exemplo, o altar de bronze, onde são feitos sacrifícios. Você tem a bacia, né, com água para eles se lavarem. Depois você tem aqui dentro, né, a menorá, a mesa dos pães, o altar de incenso que fica frente a um véu, né, e aqui está a arca.
né, com a presença de Deus. Isso de forma. E o propiciatório, né? Tampa da arca. De forma geral. Mas o que que significa? Tem vários significados, tá? Esses três níveis apontam para várias formas. Tem um vídeo que eu fiz sobre, né, que eu tirei inclusive do curso Tabernáculo, né, que está no meu canal, que fala justamente sobre a vida cristã, né, e como somos santuários e como isso implica na nossa vida cristã, baseado no que você tem no tabernáculo. Mas você precisa entender, em última instância, o que significa esse tabernáculo. Por quê? Porque tudo isso aqui são sombras de uma realidade superior, uma realidade muito maior. Isso fica mais claro quando a gente lê os textos, por exemplo, de Hebreus, tá? Então, Hebreus começa a falar algumas coisas para a gente. Vou pegar Hebreus 10 primeiro, para consubstanciar algumas coisas. Então, por exemplo, Hebreus 10, ele fala assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, aqui ele já deixa claro que o que você tem, né, no Antigo Testamento, na Torá, por exemplo, e outros livros, fala de sombra daquilo que viria, não a imagem real das coisas. Então, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ou seja, está dizendo o seguinte: tudo que você vê no tabernáculo, tudo que você vê dos sacrifícios de animais, na verdade eles são apenas sombra de uma realidade superior que ainda iria ser, né, cumprida, e a gente sabe cumpre-se em Cristo. Já falamos disso em outros vídeos que falam sobre as festas. Jesus cumpre a festa da Páscoa à risca, por exemplo, não só o rito da Páscoa, mas a festa dos ázimos, né, e a festa das primícias. Você tem um cumprimento também da, do dia do Pentecostes, né, por meio do Espírito Santo. Então você vê que esses cumprimentos das festas e os cumprimentos desses rituais, todos, em última instância, apontam para Cristo, né? Cristo é o cumprimento de tudo isso. Então, o que você tem ali são sombras. Mas à medida que você entende as sombras e você começa a comparar isso com Cristo, você vai entender o significado maior de tudo isso, né? Por isso que o texto diz, né, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Né? Está falando de Cristo. Ou seja, esses sacrifícios e ofertas no passado eram apenas sombras, mas o verdadeiro sacrifício que remove pecados vai ser o sacrifício de Cristo. E é isso que ele está colocando. A mesma coisa, Paulo, por exemplo, assim como o autor de Hebreus, Paulo em 1 Coríntios 10, também vai falar que essas coisas do passado eram sombras, né, figuras, para a gente poder entender o que viria em Cristo. Então, por exemplo, Paulo diz aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Então todos eles comeram de um só manjar espiritual, está falando do maná, né, lá em Êxodo 16, por exemplo. Beberam da mesma fonte espiritual, está falando daquela rocha, né, que foi ferida e forneceu água. E aí o texto diz: porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. E entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aí ele diz: ora, estas coisas todas que aconteceram lá são exemplos para nós, né? Por uma série de motivos, inclusive para esse, para não desobedecer, que é o que o autor de Hebreus também vai falar no capítulo 3 e 4, né? Que também é uma figura relacionada. O que o povo andou no deserto e tudo mais está relacionado a isso. Então você vê que essas figuras todas falam que de uma realidade superior. Essa realidade superior, por exemplo, você vai ver em Hebreus 9. Hebreus 9, pegar aqui 10 e o 11 e o 12, por exemplo. Ó. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então ele está dizendo o seguinte: o tabernáculo verdadeiro não foi feito por mãos humanas. Não foi feito pela mão do homem. Existe um tabernáculo que é uma realidade superior, um tabernáculo maior, que foi feito por Deus. Né? Isso é interessante você entender. E esse tabernáculo maior, ele também precisava ser purificado. Né? Não é só o tabernáculo terrestre, que a sombra do tabernáculo celeste precisava de purificação. O tabernáculo celeste também. Por isso que o texto diz que não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus entra o quê? No Santo dos Santos, de uma vez por toda, né?
tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Tanto que o texto diz, por isso, ele, Jesus, é o mediador de uma nova aliança. Que nova aliança? A nova aliança de Jeremias 31, 33, por exemplo. Essa nova aliança. Né? Então Jesus é, lá por isso que ele fala em Mateus 28, 26 a 28, né, que ele vai oferecer o seu sangue, o sangue da nova aliança, né, assim como ele oferece o seu corpo. Então, essa questão da aliança, né, diz assim, ó, toda aliança é sancionada por meio de sangue. Não tem como você sancionar uma aliança sem sangue. Por isso que ele diz, na primeira aliança, lá no Sinai, né, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros dos bodes com água, lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Está lá em Êxodo 24. Né? E aí ele vai fazer a aspersão também desses mesmos elementos, né, no tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Por quê? Porque todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não tem remissão. Isso está lá em Levítico 17:11. Eu vou falar disso com mais detalhes daqui a pouco. E aí o que ele diz aqui? Ó? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Ele não está falando da purificação do santuário terrestre. Ele está dizendo que as coisas que se acham nos céus tinham de ser purificadas com sacrifícios superiores. Por quê? Porque as próprias coisas celestiais, né, se purificam com sacrifícios a eles superiores. Por isso que Cristo não entra em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Né? Então, o que isso tudo significa? Gente, vamos lá. Significa o seguinte, eu vou falar em alguns vídeos posteriores sobre a criação. Mas deixa eu falar um pouco sobre esse caso agora. O que é o tabernáculo celeste? Né? Lembra? O tabernáculo terrestre, isso aqui, é uma figura do tabernáculo celeste. O tabernáculo celeste, gente, é a própria criação de Deus. Então imagina o seguinte, tá? Vamos falar um pouquinho da criação. Deixa eu apagar aqui, depois eu vou remontá-lo. Antes da criação, antes do universo existir, o que existia? Existia somente um ser, Deus. Deus existia. Então, vou fazer de conta que esse quadro branco, tá, é o local de existência de Deus. Só que Deus, pelas suas características, pelos seus atributos, ele é infinito. Então, você tem que imaginar isso aqui como infinitamente, né, algo infinito que cobre todos os espaços, tudo que existe, na verdade, é onde Deus está. Deus é a própria existência. Você precisa entender isso. Por isso que o nome dele é Yud-Heh Vav-Heh, atenta para isso, né? Yud-Heh Vav-Heh fala, né, o nome de Deus, que transliterado no português como Jeová em muitos textos, né, ou Yahvé, depende como você quer pronunciar. Existe uma outra questão em relação à pronúncia desse tetagrama sagrado, mas Yud-Heh Vav-Heh fala daquele que existe. Ele existe. Na verdade, ele causa a existência de todo ser. Ele é a própria existência. Por isso que ele não é gerado. Por isso que Deus não nasceu. Deus não tem um começo. Deus sempre foi, sempre é. Ele era, é e continuará a ser. Né? Então, ele é a própria causa primeira, digamos assim, de todas as causas. O universo veio a existir por vontade dele. Muito bem. Quando Deus começa a criar um universo, aonde Deus vai criar? Se tudo que existe é Deus, né? No momento que ele decide criar qualquer coisa, como o universo, por exemplo, não tem jeito. Ele vai ter que criar nele. É como se Deus abrisse em si próprio um espaço. Né? Como se eu, né, representando, ele pegasse de si mesmo e abrisse um espaço vazio aqui. Né? Vamos chamar isso de Santíssimo. O núcleo inicial da criação. O Santíssimo. É como se ele abrisse esse espaço. Eu vou falar em alguns vídeos mais para frente com detalhes sobre essa questão. Mas por quê? Porque ele vai criar onde? Nele mesmo. Não é à toa que Paulo, lá em Atos 17, fala, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Onde? Nele. Ou seja, estamos dentro
né, de Deus. Deus abarca tudo. O universo é limitado. As coisas aqui são limitadas. Deus é ilimitado na sua natureza. Então, ele não tem como Deus estar completamente dentro desse universo. É impossível. Por que que é impossível? O próprio Salomão, quando cria, né, quando vai inaugurar o tabernáculo, lá em 1 Crônica 7, se não me engano, e ele vai fazer uma oração belíssima e ele fala uma coisa fundamental. Ele fala assim: porque sei que não habitas, né, em templos feitos por mãos humanas. Inclusive, nem o céu dos céus te podem conter. Então, Salomão tem essa percepção. Ele está dizendo: Deus, tu é tão grande, que o próprio universo não te comporta. Tem até um texto que Deus fala assim, né, se não me engano é Isaías, ele fala: não sou, porventura não sou Deus que enche todo o céu, né, não enche os céus todos. Ou seja, ele é muito maior do que existe esse universo. Né? Tanto que ele mede, né, simbolicamente, tipologicamente, figurativamente falando, ele diz que mede o universo pela palma das suas mãos. Então, quando ele começa a criar o universo, ele vai abrir esse espaço vazio primeiro. E esse espaço vazio, né, lembra, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então é como se fosse tudo luz, sempre fosse tudo luz. De repente ele decide criar o universo, existem motivos para isso, já vou falar em outros vídeos. Ele abre esse espaço, que vamos chamar isso aqui de Santíssimo, e nesse espaço vazio você tem trevas ali. E é onde ele diz: haja luz. Ele vai pegar da sua luz e vai colocar, dar uma forma e gerar nesse universo. Por isso que lá em Isaías 45:7 fala: eu formo a luz e crio trevas. Por que que ele fala formo luz e crio trevas? Por que que não falou eu crio a luz e crio as trevas? Por quê? Por que formar a luz? Porque Deus é luz. Lembra? 1 João fala disso. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, ele está pegando a sua própria luz e colocando numa coisa que nunca existiu. Nunca existiu trevas. Mas para que esse universo exista, né, ele precisa abrir um espaço, e esse espaço vazio vai ter trevas. Mas ele vai pegar da sua luz e vai dizer: luz, haja dentro desse universo. Haja aqui. Né? Luz, apareça aqui. Então é como se colocasse a sua presença nesse universo e a sua presença gera a luz. Você vai ver isso também em 2 Coríntios 4:6, quando fala que nós somos, lembra, templo também. Nós andávamos em trevas. Mas nessas trevas resplandeceu dentro de mim, quando eu conheci a Cristo, resplandeceu a luz de Deus em mim. E aí eu sou feito nova criação. Né? Há uma nova criação, sou feito nova criatura e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, essa questão de resplandecer a luz de Deus no meu interior, nas minhas trevas interiores, e aí começar a me iluminar, evoca Gênesis 1:3, quando ele pega da sua criação e começa a fazer separação de luz e trevas. Né? E aí ele começa a criação de todo o universo. Quando ele dá forma à luz, é como se ele desse forma, né, a si mesmo, ele dá uma forma a si próprio para interagir com a sua criação, e ao mesmo tempo ele está criando a forma que vai gerar o quê? Vai gerar todo o restante do universo que nós conhecemos. Então é como se ele fizesse depois os céus, das estrelas e tudo mais, e por fim a Terra. Então você tem o pátio, que representa o primeiro céu. Né? Para nós, do nosso ponto de vista humano, quando nós olhamos, né, lembra, o primeiro céu é o céu das aves. Aí nós temos o segundo céu. O segundo céu é o céu das estrelas, da lua, do sol, né? Que a gente chama de espaço, ok? E existe o terceiro céu. O terceiro céu é onde está o trono de Deus, é onde Deus habita. E entre o terceiro céu, né, e os demais, existe o que aqui? Existe um véu. Aqui é um véu que separa. Né? Então essa figura do tabernáculo fala o quê? Fala do universo, fala da criação. Simboliza a criação. Tá? Então isso aqui fala da criação de Deus. Então todo o simbolismo do tabernáculo, por isso que quando é montado o tabernáculo, você vê vários ciclos de 7 da montagem, né, em vários paralelos, evocando o que? Os 7 dias da criação. Por quê? Porque o tabernáculo todo fala da criação. E lembra, esse tabernáculo também tinha sacerdotes. Né? Você tem um sacerdote querubim ungido.
esse querubim ungido, né, causou o quê? Causou pecado nos céus. Você tem pecados. Por isso que o santuário celeste precisa ser limpo completamente. Da mesma forma como acontece no santuário terrestre. Só que o santuário celeste tem que ser limpo com o quê? Com coisas superiores. Não é com sangue de touros, bodes, né? Mas com o sangue do próprio Senhor. Por isso que você tem um projeto todo feito, definido, baseado nesse processo. Né? Por isso que você tem a figura do tabernáculo aqui, para que nós possamos entender como esse processo acontece. Essa criação, a partir, por exemplo, né, do Santíssimo, porque Deus sempre começa por ele, você vai ver isso, por exemplo, em Êxodo 25, quando ele começa a descrever o tabernáculo, ele descreve por ele mesmo, ele começa pela sua presença, que é a arca. A arca simboliza a presença, o trono de Deus, né? Onde está a sua presença, onde está o seu trono. Então faz esse simbolismo, e dali ele começa a descrever depois os outros elementos. Mas começa sempre por ele, assim como começou na criação, da mesma forma. Né? Ele sempre começa todas as coisas. Por isso que ele começa pelo filho, que é o primogênito, para cumprir o quê? A lei das primícias. Né? A lei das primícias fala que se as primícias são santas, toda a massa o é. Por isso que você tem, né, todas as coisas são feitas por meio do filho. Por quê? Porque o filho é a primícia da criação, assim como a primícia entre os mortos. Ou seja, toda nova criação foi feita por meio do filho na cruz, e toda a criação anterior, inicial, foi feita também por meio do filho, por meio do filho, como está em Colossenses capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2 também fala sobre isso, e outros textos também. Tudo foi feito por ele, para ele. Né? E por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Então tudo começa nesse sentido. Muito bem. Você vai ver que essas coisas evocam, por exemplo, até mesmo em outros contos da criação, por exemplo, na questão dos contos gregos, né? Você vê, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras, ele tem um autor grego, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, eu tenho aqui, Hermípo de Esmirna, tá? Ele é um autor grego, acho que do terceiro século, e ele fala que Pitágoras, por exemplo, né, aprendeu muito com os judeus. Inclusive, Pitágoras provavelmente era contemporâneo da época de Ezequiel. E diz que Pitágoras conta algumas histórias que Pitágoras veio à região da Síria, à região dos judeus, e aprendeu com eles. E levou consigo esse aprendizado, e ele acabou adaptando certos conceitos que ele aprendeu com os judeus, e isso incorporou na mitologia grega em alguns aspectos. Por isso que você vai ver, por exemplo, uma obra como a obra de Timeu, né? Platão escrevendo a Timeu, deixa eu ver se eu acho aqui, nesse texto aqui, né? Opa, tá aqui, ó. Né? E ele fala que do Deus dos deuses, Zeus, que reina por meio das leis, como tem capacidade para discernir esse tipo de acontecimento, né? Percebeu-se de uma estirpe íntegra, estava organizado de modo lastimoso. Né? E aí o que ele faz? Reuniu todos os deuses na sua nobilíssima morada, que se encontra estabelecida no centro do mundo, e contempla tudo quanto participa no devir. Né? Então o que ele coloca? Ele coloca como se o Zeus tivesse, né, um Santíssimo. E nesse Santíssimo ele reúne, né, o seu povo. Ele reúne, no caso, os deuses. Então ele faz isso aqui. Isso evoca um pouco o conselho divino que a gente vive nos céus, por exemplo, de Salmo 81, Salmo 82, né, que fala um pouco sobre o conselho divino. E outros textos, como 1 Reis 22, né? Então fala um pouco sobre isso. Você vê isso um pouco também na cultura grega, em outros textos, em outras mitologias, por exemplo. Recentemente a gente viu no filme, acho que é o filme da DC, que é a Liga da Justiça, algo assim, né? Em que você tem aquelas caixas maternas, aqueles cubos, e são 3 cubos que depois se juntam para se tornar um só. Né? Então, na cultura grega, na mitologia grega, você tem o quê? O início do universo acontece com essa caixa materna. Essa caixa materna é envolvida com os 4 elementos, né? Que é o fogo, terra, ar e água. Né? Esses 4 elementos envolvem essa caixa materna e ela tem o poder da criação. Então, essa mitologia é colocada, por exemplo, no filme, por quê? Porque ela vem da mitologia grega lá atrás e curiosamente, são 3 caixas em um, 3 em 1, né? O que evoca muito essa questão da manifestação trina de Deus, nesse aspecto do Deus que é um, e que a partir dali você tem toda a criação. Isso vem dos pitagóricos.
essa mitologia dos pitagóricos, de Pitágoras, que teve essa influência judaica. Então você tem isso na própria estrutura, né, da criação e do Santíssimo. Você vê isso em vários exemplos relacionados. Inclusive, o primeiro dia da criação, ele não é chamado dia primeiro, que primeiro em hebraico é Rishon. Se você olhar no texto, né, vamos olhar, deixa eu compartilhar a tela aqui também. Então, se você olhar no texto aqui da criação, você vai ver que o dia 1, né, o chamado aqui primeiro dia, na verdade, é dia Errad, que é o dia 1, o dia da unidade, porque Errad não significa somente o numeral 1, mas também fala de unidade, lembra? É o mesmo texto que você vê em Gênesis 2:4, da formação da criação, e depois vê a formação do homem, né? E aí ele faz a separação, o casamento, né, entre o homem e a mulher, e se torna o quê? Uma só carne. Então esse uma só carne, né, esse um só, os dois em um, é errado. Um também, fala de unidade. Então, por quê? Porque existe Yahid, que é o número um mesmo em hebraico, né? Então, por exemplo, quando em Gênesis 22, quando ele vai oferecer a Isaac, né, e Deus diz assim, toma teu filho, teu único filho, você veja aqui, ó, que o termo para um aqui é Yahid. Então você tem um termo específico para um só, né, algo que é sozinho, único, e você tem um termo para um, que é Errad, mas que não é necessariamente somente um, mas também uma unidade. E é interessante que o dia 1 é chamado, né, não de Rishon, como dia primeiro, mas do dia 1. E esse dia 1 é o dia da unidade. É como se fosse o dia onde todas as coisas estão unidas. É o dia do começo de todas as coisas. Isso evoca um pouco também o que a gente chama hoje na física, né, do emaranhamento quântico, dessa questão de todas as coisas estão interligadas. Ou seja, como se tudo no universo estivesse interligado a partir de um ponto único da criação. Nesse ponto único, tudo estava num só. Tudo estava interligado, né? E aí, à medida que vai expandindo, esse vínculo, apesar de ele crescer e se separar e fazer todo, né, todo esse universo que nós vemos, né, ele está relacionado ainda a um momento anterior, a um momento onde todas as coisas estão interligadas, né? Então, existe essa questão do emaranhamento quântico. Eu fiz, acho que uma pregação, está num dos vídeos aí, sobre a majestade de Deus, se não me engano, em que eu falo um pouquinho sobre isso, né? Então, você tem essa questão do dia da criação e a partir disso tudo cresce, né? Começa a criação de todo o resto do universo. E o tabernáculo evoca isso. Esse véu, por exemplo, né? Esse véu também é muito interessante, por quê? Porque ele evoca algumas coisas relacionadas também à criação. Se você olhar a descrição do véu, o véu tem, ele é feito de linho, né? Esse linho é linho branco. Depois ele é tingido com as cores vermelha, azul e púrpura. Então tenho 4 cores relacionadas para a montagem desse véu aqui, né? Então 4 cores. O branco, a gente sabe, fala de justiça, né? Fala de pureza. O vermelho fala de sacrifício, fala do homem, né? Adão, o vermelho, fala do sangue. O azul fala do céu, obviamente, da divindade. E o púrpura é uma junção de vermelho com azul, né? Vermelho e azul, você tem o púrpura, o roxo. Por quê? Isso aponta para Cristo, a sua realeza, o rei. Porque Cristo é o ser divino e humano ao mesmo tempo. Ele tem as duas naturezas, a natureza vermelha de Adão e a natureza divina. Então isso torna ele qualificado como rei. Então você tem todo esse simbolismo, né? E você vai encontrar também algumas explicações sobre simbolismo. Por exemplo, tem a história dos Hebreus, né, de Flávio Josefo, que a CPAD formulou aqui pela página 175. Né, o Joséfo vai tentar interpretar também isso. E Joséfo coloca, né, essa questão das cores. Né, e ele vai colocar aqui, por exemplo, deixa eu só pegar onde está o começo, né, aqui embaixo, né, bem aqui embaixo, em que ele vai falar dos 12 pães da proposição, fala dos 12 meses do ano, né, aí os véus tecidos de 4 cores, indicam os 4 elementos. E aí ele fala, o linho refere-se à terra, que o produz. O púrpura fala do mar. Por que o púrpura fala do mar, segundo a interpretação de Joséfo? Porque a cor púrpura, né, era tingida de um elemento de um animal marinho.
E aí depois ele vai falar, né, que o escarlate, o vermelho, representa o fogo, né, e o azul, ou o jacinto, como ele coloca aqui, que tende para a cor azul, representa o céu. Né? E aí ele vai falar das sementes de romance, som das campainhas, do éfode, que fala da natureza, né, que o sacerdote usa. Então todos esses elementos têm um significado. Né? Todos esses elementos apontam para algum significado. E a mesma coisa, esses quatro elementos, fogo, terra, ar, né, e água, são os elementos que você vê na cultura grega também, relacionada àquela caixa materna que eu falei, aquele início, aquele santíssimo, aquele cubo, né, porque o santo dos santos é um cubo, 10 por 10 por 10, né, 10 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. São 10 côvados, né? Então você tem 1000 côvados cúbicos ali, que é um cubículo, é um cubo onde está o trono de Deus, né? Esse santo dos santos. E essa separação do véu, por que esse véu representa essas cores? Por causa disso aqui, ó. Vamos começar agora a olhar algumas coisas dos textos. Deixa eu compartilhar novamente. E vamos ver o rito da expiação, como ele acontece. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu pegar isso aqui de uma outra aula que eu já dei. Já vai ser útil. Deixa eu só botar aqui para apresentar só um pouquinho. Muito bem. Deixa eu só mostrar a questão do sumo sacerdote, só para você entender. Tá? Então aqui você tem as figuras relacionadas ao sumo sacerdote. Então, por exemplo, o sumo sacerdote ele tem uma vestimenta diferente do sacerdote normal. O sacerdote normal tem essa vestimenta aqui, toda branca, como está no meio aqui, tá? Então aqui você tem o comparativo do sacerdote comum e o sumo sacerdote do lado. Então você vê que o sacerdote comum ele tem uma roupa toda branca, né? Enquanto que o sumo sacerdote, ele, além da roupa toda branca, sobre ela, né, você tem essa túnica azul, né? Aí tem variantes de como isso pode ter sido feito, e túnicas do peitoral, do éfode e o cinturão, que ele evocam o quê? Evocam as mesmas cores que você vê no véu, né? Que são as cores vermelho, roxo e azul. Né? E claro, isso tudo feito a partir do linho branco. Então você vê que ele tem essas características todas, né, sobre a roupa normal dele, do sacerdote normal. Você tem o éfode no peitoral, que tem aquelas 12 pedras. Né? Você tem uma mitra na sua cabeça, né? E nessa mitra depois ele tem aqui com uma tiara, né, dourada de ouro, escrito o nome de Deus ali em cima. Né? Então o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei. Né? Então o sumo sacerdote ele se veste dessa forma. Mas no dia da expiação, que você está vendo aqui na figurinha à direita, onde ele está colocando o sangue sobre a arca, né, a tampa do propiciatório, você está vendo que ele está todo de branco. Por que ele está todo de branco? Né? Por que ele não está com as mesmas roupas relacionadas aqui? Existe um motivo para isso. Tá? O motivo é o seguinte. Esse véu representa essa criação que nós vivemos aqui. Né? A terra e o espaço. Essa dimensão em que nós vivemos. Né? Essa dimensão, nós não enxergamos a dimensão celeste do mundo espiritual. Por quê? Porque um véu nos cerca. Há um véu que nos cercando. Que véu é esse? É o véu da criação. Quando o sumo sacerdote está andando no meio do povo, ele está vestido o quê? Ele está vestido com as mesmas roupas do véu, o mesmo material do véu. Né? Ou seja, é como se ele tivesse vestido de criação. Lembra? Ele está levando o nome do Senhor na testa, naquela tiara em dourado. Né? Então ele carrega o nome do Senhor. Ele é uma representação, né, de Deus. Então é como se Deus estivesse andando no meio dos homens, ele é a representação de Deus andando no meio dos homens, mas vestido de criação. Só que no momento em que ele vai entrar, no dia da expiação, é o único dia em que ele entra no Santíssimo, né, para fazer expiação, nesse dia ele se despe da criação. Então ele vai tirar essa criação, por quê? Porque ele vai entrar nesse local onde aqui está o Senhor, os seus anjos, né, toda a corte celeste, que não é desta criação, é de uma criação superior. Então ele tira essa criação e ele vai se parecer como com os anjos aqui. A mesma figura que você vê, por exemplo, em Apocalipse, quando João vê Jesus andando no meio
né, do castiçal, das lamparinas, e ele está vestido com vestes talares, né, e uma cintura de ouro. A mesma veste que você vê do sumo sacerdote no dia da expiação. Isso é o mesmo significado. Inclusive, toda a questão do tabernáculo e dos ritos, como o rito da expiação, eles cobrem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, você vai ver o tabernáculo na criação, você vai ver o tabernáculo no Éden, por exemplo, né? Adão ali, inclusive o termo para ele cultivar e guardar, né? O Éden é o mesmo termo nos hebraicos quando você vê nas instruções dadas aos sacerdotes para ministrarem nos serviços do tabernáculo. Então usa a mesma terminologia, que é a mesma terminologia usada para Adão, né? Então Adão é uma espécie de sumo sacerdote do Éden. Depois ele é expulso, por quê? Porque por causa do pecado, né? Então ele é tirado desse tabernáculo. Por isso que você tem ainda, além do Éden, né? Você lembra que você tinha o Éden e um jardim dentro do Éden. Esse jardim dentro do Éden é como se fosse o santuário. Então você tinha todos os elementos, as árvores aqui, simbolizando todos os elementos do santuário. A gente vai fazer isso um curso mais para frente, né? Então você tem todo esse simbolismo relacionado. E aí você faz o quê? Você vê também o tabernáculo em Apocalipse, porque é avistado o tabernáculo celeste. Você vê, por exemplo, a menorá, né? Jesus andando no meio das menorás, onde ele fala a carta às 7 igrejas, ao anjo de cada igreja, como simbolizando cada uma das lamparinas da menorá. Você tem o anjo que pega brasas do altar de incenso, que representa a oração dos santos, jogando sobre a terra como símbolo de juízo. Você tem a visão da arca, né? Abre-se o céu e você tem a visão da arca. Então você tem todos esses elementos do tabernáculo, e Deus assentado no seu trono, diante dele, né, o altar de incenso. Todas as figuras do tabernáculo terrestre você tem visto no tabernáculo celeste. E aí isso cobre de Gênesis a Apocalipse. E além disso você tem toda a questão do rito da expiação, né? Onde você vê Jesus, por exemplo, em João. Você não vai entender Apocalipse se você não entender esse rito da expiação. Não tem como, porque ele está descrevendo todo o rito da expiação ali, né? Você tem, por exemplo, em Hebreus também, Hebreus 9, ele está usando toda a terminologia relacionada ao dia da expiação. Por isso você só vai entender alguns aspectos do capítulo 9 se você entender o rito da expiação. Senão você não entende, né? Então, é fundamental, porque o simbolismo tudo disso acontece o seguinte. Lembra? Aqui você tem, no pátio, você tem o altar, você tem a bacia, né? Aqui você tem a menorá, mesa dos pães e o altar de incenso, certo? Lembra? Jesus, ele vai encarnar, né? Porque ele precisa o quê? Fazer expiação, ele precisa morrer, ele precisa ser o sumo sacerdote terrestre, de certa forma. Então, por exemplo, aqui não há morte. Então Jesus vai sair o quê? Do terceiro céu e vem para o primeiro céu, onde ele encarna. Por quê? Porque é no primeiro céu que acontece o sacrifício. É no primeiro céu aqui, onde você tem a cruz, o altar de bronze, onde acontece a morte, a cruz, aponta para a cruz, né? Então ele tem que sair do céu, vir ao primeiro céu, onde acontece no pátio, né, os sacrifícios, para poder morrer, para efetivamente ele poder ser não somente o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o autor de Hebreus, mas ele oferecer a si próprio como propiciação. Para quê? Não para purificar o tabernáculo terrestre, mas para purificar o tabernáculo celeste. Lembra? João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que a palavra mundo ali não é só terra, né? É cosmos. Cosmos fala de toda a criação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do cosmos. Jesus não vai tirar só o pecado dos homens na terra. Jesus vai fazer limpeza de todo o tabernáculo celeste. Por isso, ele, como sumo sacerdote, vai ter que entrar com o seu próprio sangue no Santíssimo, né? Apresentar no propiciatório, no trono, diante do trono de Deus, apresentar o seu sangue como propiciação, para poder remover os pecados que foram executados aqui, porque depois, lembra, esse sangue depois é aspergido sobre o véu, no rito da expiação. Aspergido sobre o véu 7 vezes, como símbolo de completude, né? Como chicotadas. Então, para quê? Para começar a limpar a criação. Tanto que ele vai depois botar o sangue, né? O sumo sacerdote, no rito da expiação. Não estou dizendo que Jesus efetivamente fez isso literalmente lá, mas ele segue o mesmo rito da expiação, porque ele adentra, a gente viu em Hebreus 9 ali, né? Ele adentra o Santo dos Santos com o seu próprio sangue para apresentar. Mas isso simboliza o quê? Simboliza o próprio sumo sacerdote, quando ele entra aqui, né, com o sangue de touros e o sangue de bodes,
para apresentar como propiciação pelo pecado, e depois ele sai com o sangue, né? E depois vai jogar sobre o véu, simbolizando o quê? Simbolizando que está limpando toda a criação, depois ele limpa, né? Joga sangue no altar também, ou seja, e por último ele vai jogar sangue também aqui na lateral do altar de bronze, o mesmo sangue que foi levado aqui dentro, ou seja, ele vai vindo com esse sangue para cobrindo, no caso de Jesus, removendo todos os pecados, mas simbolicamente, no dia da expiação, o sumo sacerdote iria cobrindo os pecados feitos em todo o ambiente, né? Você vai ver, por exemplo, em Apocalipse, deixa eu ver só qual é o versículo, acho que é 6, desculpa, o capítulo 6, em Apocalipse 6, versículo, deixa eu só ver qual que é, 6:9, em que fala das almas que estão debaixo do altar, clamando, né? Que altar é esse? São aqueles que morreram, dos mártires. Lembra que clamam pela justiça de Deus. Então simboliza esse sangue que é jogado debaixo do altar, depois que vai ser drenado, né, para fora do tabernáculo, mas simboliza esse sangue que está debaixo do altar, essas almas, porque sangue é a vida, lembra? Simboliza essas almas debaixo do altar clamando. Isso você lê lá em Apocalipse 6:9. Então, tudo isso aponta para o rito da expiação, aponta para essa questão do rito da expiação. E se você não entende isso, você não vai entender Apocalipse nem os outros textos. Então você tem todo um simbolismo aí relacionado, né? Vamos pegar agora esse rito da expiação de uma forma um pouco mais detalhada. Eu vou falar algumas coisas sobre ele aqui, né? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o sumo sacerdote, lá em Êxodo 28, deixa eu parar aqui, deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Então, em Êxodo 28, você vai ver uma coisa curiosa, né, relacionada ao sumo sacerdote. O texto de Êxodo 28, 36, 38 fala assim: farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Então vai ter uma tiara, né, de ouro, ouro puro, onde está o nome de Deus gravado lá, que vai para o sumo sacerdote, né? Atá-las-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja bem na mitra, seja na mitra, bem na frente da mitra estará, e vai ficar sobre a testa de Arão, para que Arão leve, nassá, leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem, em todas as ofertas e de suas coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então aqui, gente, entenda o seguinte: o sumo sacerdote ele está carregando o nome de Deus. Ele carrega na testa o nome de Deus, como se tivesse selado no nome de Deus. Esse termo nassá, né, ele tanto significa carregar, como ele significa tomar, como significa suportar ou perdoar. Vocês vão ver isso famoso, é um texto de Êxodo 20, em que lá em Êxodo 20 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: não tomarás, não carregarás. Não está falando só de não falar o nome de Deus em vão, gente. É muito mais profundo do que isso. Você, quando nasceu de novo, você carrega agora o nome de Deus. Ou seja, assim como você quando é adotado, o que acontece com uma criança adotada? Na criança adotada, ela não carrega o nome daqueles que o adotaram, e não leva o nome da família. É o mesmo caso da noiva, por exemplo, quando casa, né, com um noivo, ela não vai carregar o nome do marido simbolicamente. Simbolicamente, tudo isso aponta para quando você nasceu de novo. Você nasceu de novo, você se tornou noiva do Cordeiro, né? E você também agora foi adotado, você se tornou filho por adoção. Naturalmente, você entrou para a família de Deus. Se você entrou para a família de Deus, agora você carrega em você o nome de Deus. Não é a questão tão simples, às vezes, e boba como o pessoal fala, de não falar só o nome de Deus em vão. É muito mais profundo do que isso. Você não apenas fala, você carrega dentro de si o nome do Senhor. O nome do Senhor foi colocado sobre você. Então o sumo sacerdote, de certa forma, ele representa o Senhor e ele está carregando o nome de Deus literalmente, né, naquela tiara que está sobre sua cabeça, bem relacionada à testa ali, porque ele está representando o Senhor. E é interessante que diz assim, ó, e ele carrega a iniquidade. Olha que coisa curiosa, o sumo sacerdote tem a função, uma das funções dele é carregar a iniquidade do povo.
Tanto ele carrega a iniquidade do povo, que depois, no rito da expiação, ele vai transferir essa iniquidade para o bode. Né? Ele transfere todos os pecados e iniquidades para os bodes. Tanto o bode para o Senhor, quanto o bode para Azazel. Né? Ele transfere isso. Por que ele transfere? Porque ele carregava em si. E é interessante que esse verbo nassar está relacionado tanto a carregar, como também a perdoar. Ou seja, o sumo sacerdote tanto carrega, quanto ele tem o poder para perdoar. Né? Então, por exemplo, se você traz alguma oferta, o sumo sacerdote ele vai ver a oferta que você está trazendo, ele tem o poder de dizer, eu aceito a sua oferta e você está perdoado. Ele tem esse poder porque foi dado a ele nesse sentido na hora que ele está fazendo a transferência, né, dos pecados e das iniquidades ao animal. Então ele pode aceitar isso. E ele tem esse poder para isso, porque ele carrega o nome de Deus nesse sentido. Claro que em última instância quem perdoa é Deus, mas ele está simbolicamente apontando para Deus e apontando para Cristo, porque Cristo, lembra, Cristo é o anjo do Senhor, que está lá em Êxodo, que carrega o povo, que leva o povo para fora do Egito. Então ele, como é o anjo do Senhor, por quê? Porque ele carrega o nome do Senhor. Assim como o sumo sacerdote carrega o nome do Senhor. Assim como Jesus, quando se esvazia de si mesmo e desce e encarna, né? E aí ele está carregando, né? É preparado um corpo para ele, um tabernáculo para ele tabernacular no meio do povo. Né? E aí ele está carregando quem? O nome de Deus. Ele é o filho que carrega o nome de Deus. Então ele, agora, assim como quem carrega o nome de Deus literalmente, pode carregar também as iniquidades e pode perdoá-las. Então ele simboliza tudo isso. Né? Esse simbolismo está todo relacionado. E aí você tem no dia da expiação o quê? Você tem todo um processo que vai evocar tudo isso que Cristo já fez e ainda o que ele fará. Porque lembra, dia da expiação evoca duas coisas, misericórdia e juízo. Quando você lê Isaías 61, por exemplo, né? Deixa eu pegar o texto. Quando Jesus vem falar aqui de Isaías 61, em que ele lê isso, né? E fala que isso se cumpriu hoje, você vê que ele para numa parte do texto. E ele está evocando aqui não somente o jubileu, mas ele evoca todo esse sentido da expiação. Né? Ele fala, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Né? Eu sou o Messias, eu sou ungido, o Mashiach. Né? Ungido para pregar o quê? As boas novas. Né? Que boas novas? O Evangelho. Aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos. O que é libertação aos cativos? E pôr liberdade aos algemados? É o jubileu. Está relacionado ao jubileu. O ano aceitável do Senhor, e aí ele para aqui. Ele não fala o dia da vingança do nosso Deus. Por que ele não fala o dia da vingança? Porque o dia da vingança é um outro aspecto relacionado à expiação. A expiação tem todo esse lado relacionado a perdão, mas também tem relacionado ao dia da vingança. E relacionado ao jubileu. Por que está relacionado ao jubileu, gente? Pelo seguinte, o que é o jubileu? Se você ler Levíticos 25, você vai descobrir que o jubileu ele não começa no início do ano. Quando é que é o início do ano? O início do ano é Nissan. Né? Lá em Êxodo 12, Deus deixa claro, o primeiro dia dos meses agora é Nissan. Então, no calendário divino, Nissan é o primeiro dos meses. Mas o sétimo mês é um ciclo. É um ciclo relacionado ao Shemitah, por exemplo, que você também vê em Levítico 25. Né? É um ciclo relacionado às festas anuais, como a gente já falou em outros vídeos passados. E também fala do quê? No dia 10 do sétimo mês é onde começa o jubileu. Isso está lá em Levítico 25. Por que no dia 10 do sétimo mês? Por que não no dia 1º? E por que sétimo mês? Ou seja, você tem uma coisa muito curiosa no jubileu. Né? É como se eu tivesse aqui mês 1, né, o mês 12, e aí o mês 1 e o mês 12 de cada ano. Então você tem o ano 49, né? E a gente imagina que o jubileu seja o 50º. O problema do jubileu é que ele não é o 50º. Lembra? Ele começa no sétimo mês. No mês 7. No dia 10 ainda desse mês. E quando é que ele acaba? No mês 7 do dia 10, né, do outro ano. Então o jubileu é como se ele tivesse encavalado entre o ano 49 e o ano 1. Se você ler o livro dos jubileus, por exemplo, você vê que a separação sempre é de 7 em 7. Então são 7 semanas de 7 anos. O que é o jubileu? É o sábado dos sabados. Porque você tem um ano sabático e depois de 7 anos sabáticos você tem o jubileu.
Ou seja, o ano sabático, né, você trabalha 6 anos, no sétimo ano você descansa, que é o Shemitah, né, o ano sabático, e depois de 7 anos sabáticos, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, você tem o jubileu acontecendo. Né? E esse jubileu começa só no sétimo mês desse ano aqui, que é no dia da expiação. Por quê? Porque o dia de expiação tem essas duas características: liberdade aos cativos e vingança, e juízo também. Por isso que ele fala ali em Isaías 61:2 que ele anuncia o perdão, né, e as boas novas e tudo mais, mas também o dia da vingança do Senhor, o dia do juízo. Porque é a característica relacionada ao jubileu que acontece quando? No dia da expiação. Então, esse simbolismo, Jesus vem o que? Na sua primeira vinda, lembra? Deus tem prazer, você lê lá em Jeremias 9, Deus tem prazer o que? Em oferecer misericórdia, juízo e justiça. Porque dessas coisas ele se agrada. E veja a ordem, primeiro ele oferece misericórdia, depois juízo, depois justiça. Jesus vem na primeira vinda, vem oferecer o quê? Misericórdia. Na sua segunda, vem trazer juízo, para depois fazer um reino de justiça. Então, você tem isso evocado. Nós vivemos esse período entre a misericórdia e o juízo que virá, para estabelecer o reino vindouro, um tempo de justiça, um reino de justiça. Né? Então, todo esse simbolismo está aqui. E Jesus vem cumprir essa parte, essa segunda parte que não foi cumprida, mas a primeira parte já foi cumprida lá na cruz. Ele já faz esse processo na cruz, tanto que ele depois vai entrar no Santíssimo com o seu próprio sangue. Né? A gente viu isso lá em Hebreus 9, quando ele fala da nova aliança. Ele é mediador de uma nova aliança. Então todo esse processo está relacionado ao jubileu. E outra, jubileu, gente, é só você olhar também a questão numérica, né? O que é jubileu? São 50, né? Fala do número 50. 50, o que é? 5 vezes 10. Certo? O que é 5 vezes 10? 10 fala do que, gente? 10 fala de juízo, você vai lembrar das pragas do Egito, e fala de justiça, fala da lei. Por que fala da lei? Porque 10 fala dos 10 mandamentos. Né? E o 5? O que 5 fala? 5 fala da graça. Fala da misericórdia. Né? Então o que o jubileu aponta? O jubileu aponta para uma graça, né? Onde a justiça de Deus te é atribuída por meio da graça, ou se você negar, né, a graça, se você se manter rebelde ao Filho, como diz João 3,36, então você vai enfrentar o juízo nesse mesmo período. Então 50 é quando a graça alcança a plenitude da justiça. Por isso está relacionado ao ano de libertação, ao ano de voltar à sua terra. Né? E o jubileu dos jubileus, que é esse sacrifício que Jesus executou, é o jubileu dos jubileus por quê? Porque a terra volta para o seu dono. A terra volta, quem era o seu dono? O seu dono original, né, era o homem, Adão. Mas Adão perdeu isso quando perdeu, né, para Satanás, quando foi enganado por Satanás, e aí ele se tornou escravo daquele, né, que o venceu. Satanás o venceu, o pecado o venceu. Então o homem se tornou escravo de Satanás, escravo do pecado. Mas Jesus veio como segundo Adão, e ele vence não só Satanás, como vence o pecado e a morte. Então ele traz de volta o domínio para ele. Né? Você tem toda uma evocação disso em Daniel 7, por exemplo. Você vê toda essa questão do cordeiro morto, que é digno de abrir o livro dos 7 selos. Ou seja, ele recebe de volta a terra. Ele conquista novamente, porque agora ele, né, aquele que é vencido se torna escravo do vencedor, como diz Pedro, como diz Paulo, por exemplo, sobre a obediência. Ou seja, como ele venceu Satanás, como ele venceu a morte, todos estes, eles se tornaram escravos dele. Por quê? Porque ele venceu todos eles. Então ele agora tem um nome sobre todo nome, ele é rei de todo o universo. Então todo esse simbolismo está relacionado ali. Né? E aí quando você pega o rito da expiação, que acontece essa questão do jubileu, que aponta para essa questão do jubileu, né? Você tem aqui, deixa eu só achar de novo. Aqui. Vamos voltar aqui para a minha apresentação. Opa. Aqui. E aí você tem todo o rito da expiação acontecendo. Para você ter um detalhamento, se você quiser, você pode ler Levítico 16, vai falar sobre esse processo que eu vou falar aqui, o rito da expiação. Você também pode ver isso pela Mishnah Yomá com mais detalhes de como esse processo acontece. Né? Mas o que fala do rito da expiação? Pra você ter uma ideia, ó, ele começa, primeiro, aquilo que eu falei, né? Naqueles 7 dias, logo depois que passa o Rosh Hashanah, a festa das trombetas, né, o segundo dia, no terceiro dia, o sumo sacerdote é tirado, é levado para um local dentro do templo, onde lá ele fica reunido, né,
com o conselho, né, de anciãos, daí, provavelmente o sinédrio e tudo mais, junto com o seu vice, que é uma espécie de vice do sumo sacerdote. Por que tem esse vice? Porque se acontecer alguma coisa com o sumo sacerdote que impeça ele de executar os ritos do dia da expiação, o vice assume, né? Porque o dia da expiação tem que acontecer. Agora, se ele não tiver nenhum problema, então esse que é o vice sumo sacerdote, que fica como substituto, vai ser o auxiliar dele na hora do rito da expiação, né? Então eles ficam 7 dias ali reunidos e discutindo todos os procedimentos que ele tem que executar. Para quê? Para que no dia da expiação o sumo sacerdote faça isso tudo certinho. Então esses 7 dias ele fica lá, né, discutindo todos os passos, toda a lei, todos os processos relacionados ao que ele vai fazer no dia 10. Então do dia 3 até o dia 9 ele fica reunido com o conselho para isso. Quando chegar o dia da expiação, ele aí começa todo o processo de preparação. Para começar o quê? Para que no dia da expiação, né, ele vai fazer o primeiro banho ritualístico dele. Então ele é separado do povo e ele vai tomar o seu primeiro banho ritualístico. Você tem uma ideia? Ele vai tomar 5 banhos ali. Aqui tem umas figurinhas que mostram mais ou menos isso, né? Ele vai entrar no mikve, no local para esse banho. Lembra, ele vai tomar banho 5 vezes ali. Ele vai tomar um banho de imersão. Você está vendo que ele está lavando ali os pés. Ele vai lavar os pés e as mãos, porque lembra, tem que fazer todo esse processo de santificação, lavar mãos e pés. É o mesmo processo que você vê na bacia, quando o sacerdote ia entrar no lugar santo. Ele tinha que lavar mãos e pés. Então, antes de se imergir, ele vai lavar mãos e pés, que é um processo de santificação. E ele faz isso 10 vezes, em todo esse dia. E aí ele entra, toma esse banho ritualístico. No primeiro momento, ele vai tomar esse banho e vai vestir uma roupa dourada, tá? Para executar os primeiros serviços do dia. Então ele toma esse banho, veste a roupa dourada, né? E ele vai oferecer o quê? Vai oferecer incenso, né? Com essa roupa dourada, aqui a figurinha não está batendo exatamente com o que é, mas é uma roupa, né, baseada com fios, tecida com fios de ouro, né? Ele faz esse processo. E aí começa a chegar gente, né? O pessoal começa a encher o átrio, o pátio lá, né? Para vislumbrar, segundo, se não me engano, naquele livro O Templo, né? Ele fala, acho que eu tenho ele aqui, deixa eu até mostrar para você, não sei se eu vou ter a referência exata aqui, deixa eu só ver, né? Tem vários livros aqui, mas tem um livro do Alfred Edersheim. Alfred Edersheim. Ele tem, aqui eu tenho toda a coleção, e existe o livro dele, O Templo, né? Recomendo a você se você não tem, acho que tem em português, se não me engano, né? E nesse livro do Templo ele fala das ministrações e ele comenta que aquilo tem espaço para milhares e milhares de pessoas. Né, ele coloca números bem grandes ali, que alguns até levam em consideração se isso realmente era verídico ou não. Mas, pra você ter uma ideia, em algumas estimativas colocavam milhões de pessoas em Jerusalém no tempo da Páscoa, só para você ter uma ideia. Então, lembra que todos eles tinham que se apresentar 3 vezes em Jerusalém, né? Que na época das festas, como a gente vê em Êxodo 23, Êxodo 34, Deuteronômio 16, né? Fala que todo homem tinha que se apresentar 3 vezes diante do Senhor por causa das festas, né? Que são as festas relacionadas à Páscoa, ázimos e primícias, depois na época da festa do Pentecostes e por último essas últimas 3 festas que é trombetas, expiação e tabernáculos, né? Deixa eu voltar lá para o texto lá novamente. Então aqui ele faz essas ofertas diárias, o átrio começa a se encher de gente, ele vai tomar um outro banho depois disso, de novo, vai trocar de roupa, e aí sim ele vai vestir aquela roupa branca, né? Toda branca, e é onde ele vai primeiro oferecer sacrifício por si. Então o sumo sacerdote oferece primeiro um sacrifício por si próprio, porque lembra, ele vai ter que entrar no Santíssimo, ele vai entrar no Santíssimo 3 vezes nesse dia. Uma vez para oferecer incenso, para encher de incenso, né, toda a região do Santíssimo, porque Deus se manifesta por detrás da nuvem, né, então ele tem que encher a tampa do propiciatório do trono de incenso. Depois ele vai entrar com sangue de touro, que é o sangue que é o primeiro animal que ele vai sacrificar, porque está relacionado ao quê? A perdão dos seus próprios pecados e da sua família. Então você vê que ele vai botar a mão sobre o animal, sobre o touro, né? E simbolicamente, quando ele põe a mão sobre a cabeça do animal, ele está
simbolizando que ele está transferindo os pecados dele para o animal, e aí o animal vai morrer no lugar dele, né? Então todo esse processo acontece, e aí ele vai pegar esse sangue do animal, do touro no caso, né, para ser levado depois. Esse sangue vai ser colocado numa tigela dourada, que é coletada pelo, lembra, o auxiliar dele, que é o vice, digamos assim, né? Então ele coleta esse sangue. Enquanto ele coleta esse sangue, né? Deixa eu só ver aqui que perdeu um pouco a minha conexão. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação só um pouquinho para poder fazer. Muito bem, deixa eu botar aqui de volta. Só um pouquinho. Então ele faz o sacrifício, né, desse touro. Depois ele vai ser coletado esse sangue do touro, fica sendo mexido, né? O vice tem que ficar mexendo para o sangue não coagular. Né? Depois lembra que ele vai fazer um outro sacrifício, onde tem dois bodes, esses dois bodes têm que ser iguais. Né? Ele vai lançar sortes em relação ao bode, para qual bode vai ser para o Senhor e qual bode vai ser para o bode expiatório, ou o bode para Azazel. Isso evoca um pouco a questão, né, de quem, como é que eu posso te dizer, esse bode para o Senhor e para Azazel, você tem uma discussão muito grande sobre isso, né? Porque Azazel, quando você vê alguns manuscritos do Pergaminho do Mar Morto e alguns textos como o Enoque, por exemplo, aponta ele como sendo o líder dos anjos rebeldes, né, que fizeram lá, que Gênesis 6 evoca. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, que não vem ao caso, mas existe Orígenes, por exemplo, comenta que, acho que na sua obra Contra Celso, ele tem muito contatos com judeus da Cesareia, e eles evocam que, assim como está em 1 Reis 1,35, onde você tem Salomão sendo ungido como rei, né? E esse como rei você tem o Lamed na frente, né? Aqui como está no Lamelech, né? Esse Lamed na frente ele sempre aponta para, ele significa para. E o como geralmente é o kaf para isso. Mas alguns entendem que quando fala o bode para Azazel e o bode para o Senhor, também poderia representar um bode como o Senhor e outro como Azazel. Por isso que um é lançado para o deserto, né? Como Azazel também foi no deserto, como diz o texto dos pergaminhos antigos, e Enoque fala que Azazel depois é preso, aí é aberto um abismo no deserto, um buraco no deserto, onde é o local onde Azazel é preso, né? E colocado lá, ou seja, o lugar do pecado é no deserto, é onde ele vai ser depois consumido. E o outro bode é o bode como o Senhor, ou seja, ele representa o Senhor. E é curioso que a sorte, né? Você tem essa sorte é poder cair à esquerda ou à direita. Existe uma na cultura judaica, a direita fala o quê? A direita fala da bondade do Senhor, da sua misericórdia. Por isso que Jesus é chamado filho da mão direita, enquanto a mão esquerda fala da justiça, fala do juízo. Por isso que a Bíblia usa esses simbolismos, né? Por quê? Porque é como se Deus dissesse assim, olha, eu quero te tratar, né? Nós somos destros, normalmente destros, então ele fala assim, eu quero te tratar com a minha mão mais forte. A minha mão mais forte é a mão direita, né? O meu braço direito. Então, o meu braço mais forte é o braço da misericórdia. Agora, se eu for te tratar com juízo e com justiça, eu prefiro tratar você com o meu braço mais fraco, né? Que é a minha mão esquerda. Então, para mostrar mais um pouco da sua misericórdia, ou seja, ele não usa daquilo mais forte que ele tem quando ele vai tratar com juízo e justiça. Ele usa, né, de misericórdia com você, o seu braço mais fraco, digamos assim, né, simbolicamente falando, obviamente. Né? E aí criou-se dentro dessa perspectiva que quando caiu no bode da direita, você teria o quê? Ah, caiu no bode da direita, então nós vamos ter um ano de misericórdia, um ano de graça, vai ser um ano bom. E agora, se caísse na mão esquerda, o povo ia pensar, ixi, vamos ter um ano de juízo, vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado. Então já evocava, né, toda essa questão relacionada a juízo e justiça aí. Né? É interessante que você tem registrados por, não se lembra se é Josefa agora no Talmud, está registrado que 40 anos antes do templo ser destruído, no rito do dia da expiação, a partir dali, sempre caía na mão esquerda. Ou seja, o sábio já identificava que o fato de estar caindo sempre na mão esquerda quer dizer que o templo viria a ser destruído. Mas a gente sabe por quê. Porque 40 anos antes do templo ser destruído foi mais ou menos o período da cruz. Ou seja, o sacrifício definitivo já foi feito por meio de Cristo. As sombras agora não têm mais sentido
para isso, né, para essa efetividade. Então não há mais necessidade de você ficar, né, olhando para isso. E aí, claro, né, você não tem só esses exemplos que o templo vai ser destruído, existem outras coisas curiosas que aconteceram, como a porta abrir sozinha, né, como a chama da menorá acender e brilhar e apagar logo em seguida. Tem uma série de fatores que mostram isso. Mas essa questão das sortes fala sobre isso. E aí o sangue daquele bode que vai para o Senhor, né, que é colocado como, né, como o Senhor, o sangue dele vai entrar no Santíssimo. E é o sangue desse bode que vai para o Senhor que vai ser colocado, né, para propiciação, para expiação dos pecados. Então é interessante que ele vai botar a mão sobre o bode, vai transferir os pecados, né, não agora da sua família, né, não dele, como ele fez com o touro, mas de todo, né, o povo ali relacionado, de todos os sacerdotes relacionados. E aí ele vai levar esse sangue para lá. Então você tem a segunda confissão oral pelo povo. E o povo, né, vai entender isso. E o nome de Deus é citado. O nome de Deus é citado 10 vezes, né, literalmente falado mesmo. Não mais como Hashem, não mais como, né, Adonai ou algo assim, mas é citado o nome do Senhor, é pronunciado. Por isso que quando é pronunciado o nome do Senhor, as pessoas na figurinha ali, ó, você vê, elas se prostram, algumas se jogam ao chão, como em respeito ao nome do Senhor que está sendo pronunciado. Né? E ele está confessando, né, os pecados também. Então eles estão buscando redenção nesse sentido. Né? Tem todo esse simbolismo. Então ele transfere, né, para cima do bode as iniquidades, os pecados, e aí ele começa a fazer o quê? Ele vai preparar, né, coletado, assim como foi coletado o sangue do touro, é coletado o sangue dos bodes. E ele vai pegar depois brasas do altar para levar para o incenso, porque ele vai entrar pela primeira vez agora no Santíssimo. Então ele carrega uma, uma urna com incenso, né, uma porção dobrada inclusive, carrega na outra, né, a brasa, e aí ele vai entrar. Você veja que não tem figura de cordinha nenhuma aqui. Tá? Essa história de que ele entrava levando uma cordinha nos pés tal. Gente, isso é mito. Tá? Não há nenhum texto antigo que afirme que ele levava uma cordinha nos pés para ser depois puxado de lá caso morresse. Até porque não tem também registro de ninguém que tenha morrido no Santíssimo. Né? Nenhum sumo sacerdote morreu no Santíssimo, pelo menos não está registrado isso. Então ele vai lá e coloca diante da arca, né, com as brasas ali, joga incenso para quê? Para encher de fumaça. Lembra, Deus se manifesta na fumaça, atrás da nuvem, né? Então tem todo esse simbolismo aí, ele coloca as brasas ali, uma porção dupla, não pode errar, tem que deixar tudo cair certinho, né, para encher mesmo. Depois ele vai entrar no Santíssimo com o sangue do touro, né, vai colocar 7 vezes em cima do propiciatório o sangue do touro, né? Depois ele sai, vai jogar 7 vezes também sobre o véu com o sangue do touro. Depois ele sai novamente, entra com o sangue do bode, repete novamente as mesmas coisas, 7 vezes sobre o tampo propiciatório, 7 vezes sobre o véu. Né? Isso ele repete, né, dessas vezes todas. É interessante que o texto diz na Mishnah que quando ele entra, ele faz uma oração, mas não uma oração muito longa, para que o povo não fique muito apreensivo lá fora, para que não demorar muito. Né? Para o povo não achar que deu tudo errado já. Então ele faz uma oração relativamente rápida, né, para deixar as pessoas tranquilas, que está tudo correndo bem. Né? Então ele esparge depois, né, esse sangue nas cortinas. Lembra, a cortina fala da criação, é o véu da criação. Então quando ele pega e joga o sangue do bode e o sangue do touro, primeiro o sangue do touro sobre a cortina 7 vezes, depois o sangue do bode, é como se estivesse agora, lembra, isso está restaurando a criação. Porque o pecado corroeu, o pecado apodreceu a criação, apodreceu o local. Então ele está santificando tudo, está restaurando toda a aliança, restaurando tudo que foi feito da criação do pecado, simbolicamente. Né? Lembra que Cristo depois vai fazer a realização disso efetivamente. Então aqui é todo símbolo. E é interessante que o sangue do touro, por exemplo, ele fica num pedestal ali. Depois ele vai pegar o sangue do touro e vai misturar com o sangue do bode. Né? Esse sangue do touro e o sangue do bode depois misturados, ele vai jogar sobre o altar de incenso, né? Nas 4 pontas do altar de incenso, que ele mistura os 2 sangues e coloca no altar de incenso. É interessante isso por quê? Porque isso mostra um pouco do seguinte, aquele bode como o Senhor, é como se fosse o Senhor sendo sacrificado ali. Então é o sangue dele, que evoca para Cristo. Cristo é esse bode, esse é o sangue, é o bode para o Senhor, o bode como o Senhor, cujo sangue
é superior a de bodes, de touros, etc., que ele vai usar para fazer o quê? Para fazer a restauração de tudo, né? Para remover o pecado, para restaurar o que o pecado destruiu. Então, e é interessante porque ele tem a natureza divina e humana nesse sangue, nele mesmo. Enquanto que o sangue do touro representa o sangue do os pecados do sumo sacerdote, né? E o sangue do bode representa os pecados do povo. Depois isso é misturado num só. É como se estivesse misturando, né, na criação. Aponta para Jesus, que é misto do divino com humano. Né? Tem esse sangue que é o sangue que limpa tudo, que purifica tudo. Né? Então tem. E outra, por que é usado o sangue? Porque o sangue representa a vida. O universo foi feito para ter vida. E o pecado traz morte. Então, o que ele está usando? Ele está usando vida para vencer a morte. Então, o sangue é apresentado desde o Santíssimo, depois vem trazendo para o Santo, e depois é colocado lá no pátio. Por quê? Porque ele está restaurando todos os níveis do universo, da criação de Deus. Ou seja, restaurando com o quê? Com vida. Desfazendo as obras do pecado, desfazendo o mal e o dano da morte e do pecado. Né? Porque o sangue dele é superior, a vida é superior à morte. É um sangue que tem vidas, enquanto que a morte, né, ela não tem esse poder todo. É como a luz que vence as trevas. Não tem como as trevas se manterem onde há luz. Né? Então, todo esse processo está sendo evocado na criação. Por isso que ele pega e coloca também sobre o altar de incenso, como se estivesse também santificando a oração dos santos, né? Tudo que está relacionado ali, né? Com o Santíssimo e o Santo. E agora ele vai levar o quê? Ele leva isso depois para o sangue derramado no altar de bronze lá fora, onde tem uma canaleta depois que é drenado esse sangue. E é solto daí o bode expiatório, porque daí ele bota, né, as mãos sobre o bode expiatório e o bode expiatório é levado para o deserto, que é o local do pecado, né? O pecado, o local dele é no deserto, é onde foi Azazel, onde Azazel foi preso. Então, simbolicamente, todos esses pecados estão sendo levados para o lugar onde o pecado tem que ser tratado, lá no deserto. Porque depois, futuramente, tudo isso vai acabar sendo consumido pelo fogo. Né? Por isso que existe o lago de fogo. Então, você tem, né, ele anda pelo menos vários quilômetros, acho que 2 quilômetros ou mais, né, até chegar a um local em que ele vai pegar e vai jogar esse bode do precipício. Esse bode carrega uma fitinha vermelha, existe uma outra fitinha vermelha que está relacionada a esse bode lá no templo, né? Diz a tradição que quando esse bode era jogado no precipício, né, e ele efetivamente morria, obviamente, essa fitinha que ficava lá na porta do templo ficava branca, né? E isso não aconteceu mais também, está relacionado com o que José escreve no Talmud, que 40 anos antes do templo ser destruído, essa fita nunca mais ficou branca. Por quê? Mesmo motivo, a cruz, porque a sombra já não tem mais sentido, agora entrou o quê? Entrou a realidade, Cristo fez a realidade desse rito. Né? Então o sangue de Cristo já limpou de todo o pecado. Então não tem mais necessidade do rito ter a sua função. Né? E é por isso que os nossos pecados se tornam brancos como a neve, né? Referindo ao profeta quando fala isso. Né? E aí, tendo essa conclamação, os animais efetivamente são queimados, porque tem mais ofertas acontecendo nesse dia, tá? Os animais são queimados fora do templo, você vê ali, né? E aí o sacerdote vai novamente tomar um outro banho, vai trocar de roupa pela última vez, vai vestir a sua roupa dourada e vai ter uma celebração de graças. E aí acaba o rito nesse sentido, né? E aí as portas efetivamente do templo são fechadas e o rito da expiação desse dia acaba e aí você tem um novo ano acontecendo. Então, o que acontece? Jesus, né, é o nosso Melquisedeque, é o nosso sumo sacerdote que fez isso por nós. Né? Ele fala sobre isso. Ele cumpre esse rito da expiação, ele purificou e removeu o pecado. Mas ainda falta o quê? Falta vir o juízo. Ainda tem o tempo do juízo, o dia do juízo que virá. Né? Então, que é o que está no Isaías 66, 61:2, né, que fala da vingança do Senhor. Isso evoca também o texto de Deuteronômio 32:43. Isso você vai ler na Septuaginta ou na versão dos Pergaminhos do Mar Morto, que evoca também essa questão da vingança do Senhor. Né? Então, esse dia do juízo que falta ser completado, que virá a ser completado nessa segunda vinda de Cristo, né? Como tem alguns textos. Eu vou parar por aqui. Né? Acho que eu queria colocar isso, então, só para você saber hoje, né, domingo à noite começa efetivamente o dia da expiação, o dia do jejum, também como é chamado na Bíblia muitas vezes, e termina amanhã à noite, segunda-feira à noite. Então,
evoca o veredito, né? Lembra que é um tempo de veredito que é dado. E aí tem todo um simbolismo. Mas esse simbolismo, nós entendemos que são sombras, né? Essas sombras todas se cumpriram em Cristo. Então, isso você teve um pouco dessa ideia que eu tive que passar aqui para você entender mais ou menos como é que isso funciona. Tá bom? Eu vou fazer outros vídeos relacionados ainda sobre a criação, principalmente com mais detalhes sobre essa questão da criação e todo o contexto. Tem muitas maravilhas ali que não deu para entrar aqui em todos os detalhes, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima, permitindo Deus. Até lá.